A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos então na última lição desse terceiro trimestre da CPAD em 2023, onde estamos trabalhando com vocês as cartas gerais. E na última lição, lição de número 13, nós vamos entender como praticar então essa palavra de Deus que aprendemos, levando Jesus para as pessoas. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal Janderson Nascimento, deixa o likezinho, teu comentário, teu joinha, envia essa aula para mais alguém conhecer Jesus através da palavra. Se você pode, deixa aí as tuas notificações. Que Deus abençoe você para a glória e honra do Senhor Jesus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E já tem coisa boa para você do quarto trimestre disponível em sala de aula aqui no canal para a tua edificação. A gente também está disponível no Spotify. Que Deus abençoe sua vida. Vamos então para a aula de hoje, já iniciando no momento de leitura bíblica da palavra para entender ainda melhor a proposta da lição de hoje em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 13. Na lição de número 13, nós vamos trabalhar, especialmente finalizando esse trimestre, que trabalhou grandes cartas para nós, ou seja, estudamos sobre as epístolas gerais. Na última lição, nós vamos entender sobre o tema. Vamos praticar a palavra. Então, nessa última lição, nós vamos trabalhar em 3 pontos com vocês, onde nós vamos desenvolver sobre a prática da palavra de Deus. Detalhe, você precisa apresentar algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é a leitura bíblica, que se localiza em Tiago, capítulo 1, versículos 21 ao 25. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresenta também a mensagem, que se localiza em Mateus, capítulo 7, versículo 24, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou passando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, sempre às 18 horas, no Spotify a partir das 6 da manhã, e toda quinta-feira o encontro marcado da classe dos adolescentes. Já tem aula liberada aí para vocês. No quarto trimestre, você pode estudar com a gente a palavra. Que Deus abençoe você em nome de Jesus através dessa aula para a tua edificação. Na lição de número 13, última lição desse trimestre, nós vamos observar com vocês a necessidade de conhecer as Escrituras e observar que as Escrituras são a palavra de Deus. Nós, como pentecostais, entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Aberta, fechada, continua sendo a palavra de Deus. Analisamos nesse trimestre apenas um conjunto da Bíblia. Analisamos somente as epístolas das cartas gerais, que se iniciam então nos seguintes textos: Hebreus, Tiago, nós analisamos 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas na aula passada. Só que a Bíblia completa, que possui aí 2 testamentos, pode ser dividida em 5 grupos em cada testamento, ou seja, 10 grupos. O primeiro grupo está lá no Antigo Testamento, como nós já estudamos com vocês, e eu volto a repetir. Esse primeiro grupo é conhecido como Pentateuco, que se inicia em Gênesis e vai até Deuteronômio. O segundo grupo é conhecido como livros históricos, que se iniciam no livro de Josué e vai até o livro de Esther. O terceiro grupo é conhecido como os livros poéticos, que se iniciam em Jó e vão até Cantares de Salomão. O quarto grupo é conhecido como profetas maiores, que se iniciam no profeta Isaías e vão até Daniel. E o quinto grupo se inicia com os profetas menores em Oséias e vai até Malaquias. Aqui nós temos o conjunto do Antigo Testamento. O Novo Testamento também é trabalhado em 5 conjuntos e é importante você observar isso. O primeiro conjunto é conhecido como os evangelhos. São os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, que se inicia em Mateus e vai até João. Nós temos um conjunto de um livro só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido como História da Igreja. O segundo conjunto demonstra essa perspectiva que é bem interessante e é a porta do Novo Testamento também. O terceiro conjunto ele já é formado pelas cartas paulinas,
Nas Paulinas, nós vamos perceber, iniciando aí a partir de Romanos até Filemão, 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. O quarto conjunto foi o que estudamos nesse trimestre, que se inicia em Tiago e termina em Judas, é conhecido como as epístolas gerais. E o último conjunto é conhecido como Apocalipse Revelação, onde nós encontramos aqui todo esse grupo da Bíblia e aprendemos a partir deles. Por isso, na aula de hoje, nós vamos aprender como colocar em prática a leitura da Bíblia, como colocar em prática essa vivência de permanecer firme no Senhor pela palavra. E por isso, o primeiro ponto da lição trata sobre o prazer em ler e aprender a palavra de Deus. Nós também precisamos ter esse prazer. Você também precisa ter. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, em nome do Senhor Jesus. Nós, como pentecostais, temos o prazer, então, da prática da leitura da Bíblia. Detalhe, nós entendemos a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada, ela também é inerrante, ela também traz essa perspectiva de forma fundamental como palavra de Deus e ela vence o tempo. Outro detalhe que nós aprendemos também é que a Bíblia ela é a revelação do próprio Deus para a humanidade com o objetivo de apresentar a salvação. A Bíblia possui 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Apesar de possuir esses 2 testamentos, a Bíblia também precisa ser respeitada em alguns princípios. Que princípios são esses que nós precisamos também levantar para respeitar as Escrituras? Esses princípios são conhecidos como distanciamentos. Os distanciamentos demonstram, então, que a Bíblia precisa ser respeitada e precisa ser também considerada. O primeiro distanciamento que você descobre que a Bíblia tem é que a Bíblia ela é um livro antigo. Eu preciso olhar para a palavra e entender que esse texto é um texto antigo. Para você ter ideia, o primeiro livro da Bíblia tem mais de 4.000 anos depois da sua escritura. O último livro, que é o mais atual, que é Apocalipse, ele tem mais de 2.000 anos de história. Então eu preciso ler a Bíblia, respeitando ela e entendendo que essa Bíblia é um livro antigo. E sendo um livro antigo, eu posso entendê-la de uma forma muito especial. Esse é o primeiro distanciamento. A segunda característica, também conhecida como segundo distanciamento da Bíblia, é o distanciamento contextual. O contexto da Bíblia Sagrada não é o mesmo contexto de hoje. John Stott chega a dizer que nós precisamos ler a Bíblia com a ponte entre os 2 mundos. Da seguinte maneira, olhando para o mundo antigo, mas trazendo respostas para o mundo moderno. Quando eu olho para o contexto da Bíblia, eu preciso observar quem foi o autor que escreveu aquele texto, por que ele escreveu e para quem que ele escreveu. Isso precisa ser respeitado e em qual contexto ele está inserido. Se você não sabe, é importante você observar isso. Os autores da Bíblia escreveram texto em contextos diferentes, em épocas diferentes também, mas todos os textos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro distanciamento, você também precisa observar que o distanciamento cultural também é relevante. A cultura da Bíblia não é a mesma cultura de hoje. A nossa cultura é uma cultura pós-moderna. A cultura bíblica apresenta ali diversos distanciamentos temporais e culturas diferentes também. Nós vamos encontrar diversos povos, por exemplo, nós vamos encontrar os babilônicos, os judeus, nós vamos encontrar os amalequitas, nós vamos encontrar os filisteus, nós vamos encontrar os assírios também, os gregos sendo citados ali. Então é importante você observar que toda a palavra de Deus ela tem uma cultura, a maneira como as pessoas se vestiam é diferente de hoje, a maneira como as pessoas se alimentavam, se comportavam, se davam em casamento é diferente de hoje, eu preciso respeitar isso também. O quarto distanciamento que eu quero destacar para você é conhecido como distanciamento autoral. Os autores da Bíblia, nenhum deles estão vivos hoje. Todos eles morreram. 40 autores contribuíram com o registro da palavra de Deus. 40 escritores, em épocas diferentes, situações diferentes. E o período em que se levou para essa construção são mais de 1.600 anos. Então você encontra pessoas aqui que têm uma vivência espiritual diferente. Por exemplo, eu vou encontrar pescadores escrevendo o texto, mas eu vou encontrar reis, sacerdotes,
profetas, juízes registrando o texto, e esse texto então se torna relevante para a gente, e eu preciso respeitar isso. O quinto argumento que eu quero destacar para você como distanciamento é o distanciamento linguístico também. A Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas diferentes, o hebraico, o aramaico e o grego. E esses idiomas trazem um significado para a leitura bíblica. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu preciso respeitar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, olhando para as traduções, que é o que nós recebemos, nós precisamos ler o texto, porque a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Salmo 119, versículo 5. Eu leio o texto entendendo que Deus fala comigo. O principal autor da palavra foi aquele que inspirou a palavra, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Isso é uma visão liberal. Para nós, pentecostais, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela é autêntica. E venceu o tempo, chegando até nós com as sagradas letras, nos orientando a servir a Deus e apontando para Jesus. Toda a teologia da Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o centro da palavra e em Cristo nós encontramos então a salvação. E que essa aula esteja edificando você. Os próprios autores bíblicos falaram sobre a inspiração da Escritura. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele orienta sobre a inspiração da Escritura. Paulo, escrevendo a primeira carta, ele orienta sobre a inspiração da Escritura. Lá no capítulo 3, ele fala que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E isso traz uma edificação para a gente. No capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, Paulo diz que Timóteo deveria pregar a palavra por causa dessa relevância. E como nós também precisamos disso. Avançando, o segundo ponto trata então sobre o compromisso em crer e praticar a palavra de Deus. Eu preciso crer e praticar o que ela diz. Quando paramos para pensar sobre a prática da leitura da Bíblia, já que apresentamos para vocês todos esses distanciamentos, precisamos entender que a leitura ela pode ser realizada com o principal autor do seu lado, que é a presença do Espírito Santo. Você precisa também entender que as práticas e as ferramentas hermenêuticas ajudam muito, mas a leitura bíblica e a versão que você utiliza também é fundamental para a tua administração e para a tua leitura bíblica. Já que você trabalha com adolescentes, existem versões bíblicas que facilitam a leitura. Vamos dar algumas dicas. Por exemplo, nós que somos pentecostais utilizamos muito a revista Almeida Corrigida, mas existe também a revista Almeida Atualizada. Podemos utilizar, por exemplo, você que é adolescente, a revista NVI, ou seja, a versão NVI, a nova versão internacional, que facilita muito na compreensão. Exemplo, ela vai trazer ali para você as medidas, ao invés de trazer em côvados, você vai encontrar essas medidas em metros e facilita muito o seu entendimento bíblico. Outra versão, já para quem trabalha com adolescentes, é a versão linguagem de hoje. A Bíblia precisa ser lida e é por isso que essas versões facilitam nessa prática da leitura da palavra. Ao ler as Escrituras, você pode desafiar os teus alunos na leitura bíblica diária. Detalhe, se você ler a Bíblia pelo menos 10 capítulos por dia, você vai conseguir ler a Bíblia durante 3 vezes ao ano. Se você diminuir para 5 capítulos por dia, 5 capítulos diários, você consegue ler a Bíblia 1,5 a 2 vezes no ano. Só basta apenas começar. Então, a prática da leitura ela é fundamental. Quando você observa o compromisso de ler e crer na palavra, você entende então que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus e vivemos essa palavra. Cremos que as Escrituras são as Escrituras e são a mensagem de Deus também para o nosso coração. Ela é inspirada, ela é atuante, ela é relevante, ela é inerrante também. A Bíblia não contém erros, especialmente quando você observa os autógrafos, e os autógrafos são os originais, os textos sagrados. Esses autógrafos se perderam com o tempo, mas nós temos agora os apógrafos, que são as aproximações, especialmente dos textos originais, aqueles que são mais perto dos originais e garantem a relevância do texto. Nós entendemos a respeito das Escrituras, especialmente para o nosso crescimento em Jesus. Então, olhar para a Bíblia é entender que nós também precisamos praticar. Ou seja, você lê e pratica. A Bíblia ensina você a ser santo.
ensina você a buscar a Deus, a ter uma vida atuante na igreja, a servir a Deus, servir os seus pais, servir a sua comunidade. Tudo isso faz parte da nossa fé. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje. E o terceiro aponta sobre o crescimento, ou crescendo e amadurecendo através da palavra. Nesse trimestre, nós estudamos sobre as epístolas gerais e entendemos que as pessoas enfrentavam desafios. O período de escritura das epístolas gerais foi um período de extrema perseguição contra a Igreja de Deus. E aqui nós podemos retirar alguns princípios para apresentar em sala de aula, que nós também precisamos lembrar que nas escrituras as pessoas enfrentaram desafios. Nós também enfrentamos desafios. Desafios na atualidade, desafios nesse futuro que ainda vai se revelar. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículo 18. E há uma necessidade de nos apegarmos, então, à Escritura, à Palavra de Deus. A Bíblia traz, então, especialmente aquilo que nós precisamos. Precisamos para nos alimentar pela fé, para guiar a nossa vida no serviço, no aprendizado. Quando nós observamos, especialmente em nossas angústias e sofrimentos, quando nós estamos nesses processos, entendemos que a palavra de Deus agora nos guia para servir ao Senhor de todo o coração. Então, abordar especialmente essa visão é entender que na palavra de Deus nós encontramos segurança. Segurança de servir a Deus, segurança de amar a Deus e segurança também para o amadurecimento da nossa fé. Como nós somos amadurecidos em Cristo através da palavra, do ensino, do aprendizado e da prática no nosso coração. E que você possa utilizar isso em sala de aula. Eu espero ter contribuído com você durante todo esse trimestre. Se eu te ajudei, se inscreve aqui no canal, deixa o likezinho, comentário também me ajuda muito. Me acompanhe pelo Spotify, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve, me acompanhando também no Instagram, nas nossas redes sociais, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Que Deus abençoe você para a glória de Deus, que essa aula possa te edificar. E é claro que eu já quero lembrar você que já estamos com as novas lições do quarto trimestre, onde nós vamos trabalhar temas relevantes para o nosso crescimento em Jesus. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por todo esse trimestre, pela vida dos teus servos, tuas servas, que aprenderam conosco a palavra, que estiveram até esse momento se dedicando ao ensinar. Usa os teus filhos no final desse trimestre, abençoa os seus alunos. A minha oração é que a escola bíblica deles e delas venham ser uma bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse texto. Aqui nós vamos encontrar os princípios que nós defendemos hoje em sala de aula para você. E é claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição, na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Onde nós vamos trabalhar o quarto trimestre da CPAD, vamos trabalhar sobre o amor na vida cristã. E a primeira lição do quarto trimestre, que já está disponível para você no canal, trata sobre o amor de Deus na Bíblia. Um beijo no teu coração. Até o quarto trimestre. Até a próxima aula. Até a próxima lição, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.